Eu quero pensar com você nessa noite, como tema para essa nossa meditação: Deus não irá te decepcionar. Você crê nisso? Deus não irá te decepcionar, pode crer nisso. Salmo 127, nós estaremos lendo apenas 2 versículos. Salmo 127, bem conhecido aí, diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, já pelos louvores, por tudo que nós realizamos até agora, Deus. E neste momento nós nos colocamos na Tua presença, Deus, pedindo a Tua presença, Espírito Santo, para que nós venhamos a entender a Tua palavra, Deus, e colocarmos em prática em nossas vidas. Nós oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Todos nós temos sonhos, como nós temos falado esses últimos dias. Todos nós, eu e você, nós temos sonhos. Sonhos maiores, sonhos menores. Mas o fato é que todos nós temos sonhos. Há um pouco mais de 20 anos atrás, eu tinha um sonho de montar uma empresa, né? E na área de pré-moldados. E eu trabalhei muito ali para que eu montasse aquela empresa e investi muito tempo, muitos recursos naquele projeto que acabou não dando certo. Eu me frustrei muito, chorei muito, né, por conta daquele empenho que eu tinha colocado sobre aquele negócio e que não deu certo, trouxe frustrações naquele momento em minha vida. Só que infelizmente ou felizmente esse projeto não deu certo, porque Deus tinha outro propósito ou outros propósitos na minha vida. E se tivesse dado certo, certamente eu não estaria vivendo o que nós estamos, né, nós não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje, trabalhando para o Senhor, adorando ao Senhor, colocando os nossos recursos e o nosso tempo de uma forma mais intensa na obra do Senhor. E isso traz muitas alegrias, uma alegria verdadeira na nossa vida. Então, Deus, Ele jamais nos decepciona. E esse salmo que nós lemos aqui, curtinho, 2 versículos, apenas, não precisa ler os restantes dos versículos, fala sobre isso, que nós precisamos colocar Deus como prioridade em tudo na nossa vida. Nós precisamos colocar Deus nos nossos sonhos, nos nossos projetos, no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa família. Deus, Ele deve ocupar o centro da nossa vida, o centro das nossas vontades, nada menos do que isso. Nós que servimos a Deus, nós podemos descansar no Senhor. Nós que servimos a Deus, nós temos os nossos planos, os nossos projetos, isso é importante, mas nós não podemos esquecer que é Deus que conduz a nossa vida. A partir do momento que eu me entrego, que eu faço uma aliança para o Senhor, é Ele que cuida da minha vida na sua essência, na sua totalidade. Então, eu e você, por mais que nós nos preocupemos, nós não deveríamos agir assim, nós deveríamos confiar no Deus que nós servimos, na nossa vida, na nossa saúde, na nossa empresa, no nosso trabalho, em tudo. Porque Deus, Ele jamais nos decepciona. Deus, Ele cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. E esse salmista, o Salmo 127, ele trata disso, de nós colocarmos Deus como construtor da nossa casa, da nossa
família, da nossa empresa, dos nossos recursos. Aí eu faço uma pergunta a você: você tem colocado realmente Deus como construtor da sua casa, da sua vida, da sua família? O construtor é um das figuras mais importantes na edificação de uma casa. Tem um engenheiro, tem um arquiteto, tem o desenhista, tem tudo, mas o construtor é que executa a obra. Eu sou construtor, eu sei disso. O projeto vem na minha mão e eu executo aquele projeto, né? Para que ele fique então ali, para que a pessoa então venha morar ali no seu lar, na sua casa e desfrutar daquela obra bem feita. E Deus deve ser o construtor da minha e da sua vida. Então não se preocupe se em algum momento algo que você colocou diante do Senhor não deu certo. Não fique frustrado, porque Deus sabe o que vai acontecer lá na frente, anos à frente, né? Então não se preocupe se no momento as coisas não deram certo para a sua vida. Continue servindo a Deus, continue batalhando, continue se fortalecendo no Senhor. Então aquilo que eu achava que para mim era muito ruim, naquele período, 2001, 2002, 2003 ali, aquele período, hoje eu vejo que Deus tinha algo muito maior na minha vida. Deus hoje... O projeto que Deus tinha na minha vida era muito maior do que aquela indústria, daquela fábrica que eu queria, que certamente iria me ocupar todo o tempo da vida e eu não poderia servir ao Senhor como eu tenho servido nos dias de hoje. Então assim, na nossa vida, às vezes Deus ele fecha algumas portas. Na nossa vida, às vezes, por isso que diz que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Porque Deus tem outro projeto na nossa vida. Então se uma porta fechou na sua vida, não se preocupe, né? O Deus que fecha uma porta, olha que interessante, o Deus que fecha uma porta é o mesmo Deus que abre novos caminhos. Então creia nisso. O Deus que fecha uma porta é o mesmo Deus que trilha, que abre. Por isso que lá em Isaías fala que Deus ele abre caminhos em desertos. Nós não entendemos, nós não mensuramos o tamanho do Deus que nós servimos. Por isso que a gente se frustra quando algo dá errado na nossa vida. Então não se preocupe. O Deus que fecha uma porta é o mesmo Deus que abre novos caminhos. Então eu quero trazer algumas verdades. Hoje vou ser bem rápido para as nossas vidas sobre isso. Sobre esse Salmo 127, se você de repente está vivendo um tempo aí difícil na sua vida, Deus não vai te decepcionar, saiba disso, creia nisso, acredite nisso. Deus ele não vai te decepcionar, creia nele, confie nele, ele tem algo muito melhor para a sua vida, apenas vai, né? Tem momentos na nossa vida, irmãos, tem momentos na minha vida e na sua vida, que o que nós precisamos fazer é abaixar nossa cabeça e seguir. Sabe? Tem momentos na nossa vida que o que a gente precisa fazer é abaixar nossa, mesmo levando pedradas, mesmo levando pauladas, mesmo vivendo situações difíceis. Nós precisamos confiar em Deus, ter uma vida íntegra e seguir em frente. E seguir em frente. As frustrações não param um homem ou uma mulher de Deus, jamais. Vai te colocar em lugares mais altos. Não sou eu que estou dizendo, não, é a palavra de Deus que diz isso. Frustrações não param um homem. Irmãos, eu passei uma frustração bastante grande na minha vida ministerial, não me parou. O Márcio estava lá. Não estava? A irmã Odete estava lá. A Águeda estava lá. Foi difícil, não foi? Eu quase peguei. Eu confesso, irmão, a minha carne também está... Eu saí um dia, irmãos, para pegar uma meia dúzia ali. Mas Deus não deixou encontrar. Deus cuidou, sabe? Mas no momento eu fiquei frustrado. Mas Deus ele tinha outros planos na minha vida.
Eu sempre deixei claro, irmãos, que a gente é normal, tá? Quem me conhece sabe que eu sempre deixo bem claro isso. Eu sou normal, igual todo mundo, erro, peco, mas eu peço a ajuda do Senhor sobre a minha vida, tá? Então não se frustre. Esse momento ministerial da minha vida foi bem frustrante para mim e para minha família, mas Deus tinha planos maiores na nossa vida. Então não se frustre. De repente você está passando por um momento difícil, tenso na sua vida, saiba que Deus tem algo muito maior. Aí daqui a alguns anos você vai olhar e falar: nossa, era verdade aquilo. Deus tinha algo muito maior para mim, na minha vida. Basta você confiar no Senhor. Basta você não ficar no meio do caminho, não desistir. Nós temos batido na tecla que eu e o pastor Júnior, que esse ano é um ano de colheita. Nós investimos, nós semeamos nós semeamos com lágrimas, e como a palavra diz, nós estamos recolhendo, nós estamos trazendo os feixes. Então aproveite essa onda aí de bênção na vida da Igreja Casa de Oração. É um ano de bênção. Esse final de ano temos apenas um pouco mais de 3 meses, né? Final do ano. Dá para muita coisa acontecer ainda na sua vida. Aproveite isso. Em nome de Jesus. Não se frustre. Talvez, se está passando uma situação difícil, creia, saiba, alegre-se. Por isso que Paulo fala que nós devemos nos alegrar nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. Então, saiba que Deus tem algo muito melhor na sua vida. Então, eu quero algumas verdades aqui para nós colocarmos em prática, dentro da palavra do Senhor. Primeira verdade: tenha foco, mas que o seu foco seja alinhado com os focos de Deus. Tenha foco na vida, mas que o seu foco seja alinhado com as coisas de Deus, com os projetos de Deus, com os planos de Deus. Nós que somos cristãos, nós não caminhamos mais sozinhos. Se eu compro um carro, esse carro deve ser ofertado para a obra do Senhor. Tem um pastor lá de Santa Fé do Sul, ele comprou um carro importado uma vez, novinho. Aí colocou uma placa: esse carro pertence ao Senhor. Ele é radialista também, ele estava na rádio dele lá em cima, e quando ele olhou lá fora, uma senhora toda suja. E ela entrou na rádio ali e pediu que ele levasse ela na casa dela, que ela não estava muito bem. Ele olhou no carro dele lá: esse carro pertence ao Senhor. Ele foi lá e pegou o carro e levou aquela senhora. E disse que quando chegou lá, que deixou a senhora, estava todo molhado o banco dele ali. Mas ele levou. Talvez foi um teste para ver se aquilo pertencia ao Senhor mesmo, aquele carro. Tanto que depois ele chegou à conclusão, ele vendeu aquele carro importado, comprou um Fox para ele. Falou que o Fox fazia o mesmo serviço que ele não precisava daquele. Nada contra carro importado, mas que você coloque o que você tem, os seus bens, o seu carro, a sua casa, a sua vida, nas mãos do Senhor. O nosso foco, nós estamos com os nossos pedidinhos aqui, de forma simbólica, mas Deus, Ele conhece o meu e o seu coração. Então, o pedido tem que estar alinhado. Pode pedir a casa, o carro, se você quiser, pode pedir. Mas desde que seu projeto, seu sonho, tenha foco, mas que seja alinhado com os de Deus. Aí não tem erro. Deus, Ele vai mover montanhas, vai mover o que for necessário para que aquele projeto tenha êxito, e terá êxito, porque ele está alinhado com os projetos de Deus. Vejam só o que diz Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui
dor alguma. É a palavra de Deus. Provérbios 16:10, consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos, os seus sonhos serão bem-sucedidos. Não é preciso consagrar. Salmo 81, do 13 ao 16, se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria minha mão contra os seus adversários. E o versículo 16 diz assim, ó: mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo, e com o mel da rocha eu o satisfaria. Então, irmãos, tenha foco. Não seja desfocado. Na vida nós precisamos ter foco. Nós temos que ter um plano. Todos nós. Tem um plano. Você jovem, tem um plano. Trilhe um plano aí, tem um foco. Mas que esse foco seja alinhado com os planos do Senhor. Aí não tem erro. Aí Deus vai se movimentar. Não vai ter erro. Deus vai mover. Nós temos vivido isso lá na construção. Eu olho assim e falo, meu Juninho, como que a gente está conseguindo fazer tudo isso, Juninho? Primeiro, energia, né? Fazer uma obra daquele tamanho só no final de semana e de tarde aí. Primeiro, energia, né? Eu estou só o pó, para você ter ideia aí. Mas estou em pé e trabalhando. E depois recursos financeiros. Porque tem foco, mas propósito com o Senhor. Então alinhe, irmãos. Tenha foco, mas coloque Deus ali em primeiro lugar. Alinhe seus projetos. Coloque Deus. Né? O Juninho está devendo um encontro lá na casa dele. Lá ficou um espaço grandão lá atrás. Está precisando de um encontro lá. Né? Cobrando ele aqui já. Ó. Leva os irmãos lá. Faz um churrasco. Está devendo um churrasco lá para os peão da obra até hoje. Tenha foco. Segunda verdade. Peça ao Senhor inteligência celestial. Olha, hoje é muito comum, né? A IA, né? Inteligência artificial. Todo mundo fala em IA. Né? Até na Bíblia você dá um tema que a inteligência artificial te dá uma pregação completinha. Quem domina, eu não domino muito isso, mas quem domina, nada de braçada. Para tudo na vida. Mas eu digo a você, peça ao Senhor inteligência celestial. Não IA. Peça ao Senhor inteligência celestial nos seus sonhos, nos seus projetos. Pastor, o que é a inteligência celestial? É a inteligência dos altos céus na sua vida. Olha só o versículo 2, a parte A. Versículo 2, a parte A. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Tem gente que se mata, mas sem inteligência celestial. É necessário nós trabalharmos mesmo. Eu sempre deixei isso claro. Precisamos trabalhar e muito. E muito. Mas trabalhar com inteligência celestial dos nossos sonhos, dos nossos projetos. O que é isso, pastor? É colocar a palavra de Deus. É colocar as coisas celestiais, as coisas do alto. Todo o projeto que nós vamos fazer, buscar respaldo bíblico. O que Deus tem a ver com isso? O que Deus me diz sobre isso que eu quero fazer? O que Deus me orienta nos meus negócios? Eu quero fazer algo, buscar a inteligência celestial na minha vida, nos meus sonhos, nos meus projetos. Aí Deus vai te responder. Às vezes não é aquilo que você quer ouvir, mas é aquilo que você precisa ouvir, que vai lá na frente te dar um resultado positivo, né? Aí eu pergunto, você tem buscado inteligência celestial na sua vida? A inteligência celestial, ela evita muitos problemas. A inteligência celestial, ela vai te apontar o caminho correto das coisas.
Maridos, amem as suas esposas. Olha que inteligência celestial. O marido que ama a esposa, o amor é um posicionamento, aquele cuidado para com a esposa vai ter uma vida feliz, né? Da mesma forma a esposa seja submissa ao seu marido. Ai, pastor, em pleno século 21 eu vou ser submissa a nada? Aqui mais uma vez eu friso: casal de Deus, a mulher deve ter livre acesso ao celular do marido, tem que ter a senha, e o marido da mesma forma. Se há algum casal aqui que não tem, então arruma aí rapidão, tá? Não vou nem olhar para a igreja, tá? Se tem casal aqui que o marido está escondendo a senha, tem alguma coisa de ruim aí nesse negócio. Eu já contei aqui que em casa todo mundo sabe a minha senha. Filho, mulher, tudo, até o cachorro sabe a minha senha lá. É assim que tem que funcionar. Nós que temos que ser transparentes. Não esconder nada. Isso é inteligência celestial. Não existe conta bancária minha e conta bancária dele, é conta conjunta, os dois aí crescerem juntos. Não, meu dinheiro é só meu aí, eu compro minhas... Não não isso. Está errado. A mulher fala: não, eu ganho mais do que o meu marido. Eu não, meu não tem essa. Está errado. Então, inteligência celestial. É simples a coisa. Juntos ali, crescendo junto. Então peça isso ao Senhor. Inteligência celestial na sua vida, nos seus sonhos, nos seus projetos. Aí quer comprar alguma coisa, né? Busque no Senhor a orientação de Deus. Deus vai te orientar. Mas geralmente acontece ao contrário. Depois que faz aquele monte de coisa errada, aí vai procurar ajuda. Geralmente é assim. Tá muito demorado esse negócio aqui. Deixa eu pegar esses atalhos aqui, né? E os atalhos depois, né? Eu já falei para vocês que eu sou ruim de guardar memória. Toda vez que eu viajo, eu pego atalho, a minha viagem, né? Hoje tem esses aplicativos aí que facilita. Então, busca a inteligência celestial. E por fim, irmãos, o Deus que nos ama vai cuidar da nossa vida de uma forma muito especial. O Deus que você serve, irmãos, que nós servimos, Ele deseja o melhor para a sua vida. Nada menos do que isso. O Deus que te ama, que nos ama, que você se entregou para Ele, naturalmente, Ele vai cuidar de uma forma muito especial. Ah, pastor, mas porque o senhor não sabe a minha vida como está? Talvez seja nesse momento. A palavra de Deus diz que olhos nenhum viram e ouvidos nenhum ouviu o que Deus tem preparado para aqueles para aqueles que o amam. Então há coisas secretas, irmãos, que nós não entendemos. Tem coisas secretas, espirituais, que nós não entendemos. Por isso que nós ficamos frustrados. Nós vivemos carrancudos. Quando nós não confiamos totalmente em Deus, eu me incluo nisso, tá? Eu me incluo. Quando nós vivemos, nós não confiamos assim, aberta, com freio de mão solto. A gente vive carrancudo, né? E sempre eu digo aqui,
Os maiores problemas somos nós que causamos. Os maiores problemas que nós vivemos, você vai concordar comigo? Somos nós que causamos. Os maiores problemas somos nós que causamos. Então o Deus que nos ama, Ele vai cuidar da nossa vida de uma forma muito especial. O versículo 2, a parte B do Salmo 127. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Quando você confia no Senhor, você vai fazer igual a Joelma, vai roncar de noite. Você tem que cutucar ali de lado ali. Eu ronco, não igual o Juninho, o Juninho ronca muito. A Vitória deve estar enrolada aí. O Vitor não ronca quase. Nunca vi o Vitor roncar. O Juninho ronca muito. É bom roncar, tá, gente? Só quem já teve insônia sabe como é ruim. É bom roncar. Ronque mesmo, não tem problema não. Porque a palavra de Deus diz que Deus ele concede sono àqueles a quem Ele ama. Então Deus ele vai cuidar. Isaías, para nós partirmos para o final aqui, Isaías 49, é o que diz o texto. Isaías 49, do 8 ao 16, diz assim, ó: assim diz o Senhor: no tempo favorável eu lhe responderei, e no dia da salvação eu o ajudarei. Eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas, para dizer aos cativos: saiam, e aqueles que estão nas trevas apareçam. Eles se apacentarão junto aos caminhos e acharão pastagem com toda a colina estéril. Não terão fome nem sede. O calor do deserto e o sol não os atingirão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de água. Transformarei todos os meus montes em estradas e os meus caminhos serão erguidos. E o versículo 16. Versículo 23, a parte final do versículo 23, para nós encurtarmos o tempo aqui. Diz assim, fecha assim, dizendo assim, ó: então você saberá que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Então você não vai ficar decepcionado. Não vai. Espera no Senhor. Não vai ficar decepcionado. Deus vai te reerguer. Deus vai te colocar em lugares melhores. É a palavra de Deus. Não estou fazendo apologia à teologia da prosperidade, não. É o que a palavra de Deus diz. Então talvez no momento aí está vivendo um período difícil, confie em Deus. E vai bombardear elementos químicos na sua mente, que vai favorecer a sua recuperação. Em todos os aspectos. Não fique triste. Para as mulheres ainda vai te trazer rugas. Alegre-se. Confia. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, Deus ele não vai te decepcionar. Deus não decepciona as nossas vidas jamais. Jamais. Creia no Senhor. Creia nessas verdades bíblicas. Confia no Senhor. Não confia no pastor, não confia no gerente, não confia no médico, confia em Deus. Use essas pessoas que eu falei aqui, pode usar.
Precisa do médico? Pode ir. A irmã Isaura está se recuperando, glórias a Deus. Precisa do médico? O médico é uma ferramenta. Precisa do advogado? O advogado é uma ferramenta. Precisa do pastor? O pastor é uma ferramenta. Mas confiar é só no único e verdadeiro Deus que nós servimos. Esse você pode confiar, pode depositar a sua vida. Deposite, pode, eu garanto a você. Pode confiar. Pode confiar que Deus não vai te decepcionar jamais. Confia. Depois você me fala, tá? Esses pedidos que estão aqui, se forem verdadeiros, tem muita gente que já esqueceu o que colocou aqui, tá? Mas se for verdadeiro e você confiar, você vai testemunhar aqui do que Deus fez sobre a sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar.